Então hoje nós vamos falar sobre a questão do tempo, dessa experiência do tempo que muito nós ouvimos dizer, não dá tempo, não é? É como se o dia precisasse ter 70 horas e assim mesmo nós não teríamos feito o que deveríamos fazer. Eu vou tratar esse tempo de patologia do tempo. Nós fazemos uma experiência de um tempo sem experiência. Se nós pensarmos, por exemplo, no mundo grego, onde o tempo era cíclico, havia a sucessão das estações do ano, eram tempos longos, quer dizer, entre o século XII e o século VII a.C., é como se tivesse passado 2 dias. Quer dizer, então, os tempos longos repercutiam no presente ainda de maneira muito especial. Os mitos gregos de Homero, eles estão contemporanizados, cidadanizados na polis grega, ainda é uma experiência próxima no tempo. Então são os tempos longos. Se nós pensarmos na Idade Média, quer dizer, se o tempo grego, o homem grego, ele era educado para a cidade, para viver na cidade, na temporalidade da polis, de uma polis que era da democracia, que era da participação coletiva, da igualdade de todos os seus cidadãos, então era o tempo da discussão, que era um tempo longo, da conversação na praça pública. Nós vamos entender que, por exemplo, na Idade Média, o tempo é o tempo que preparou o homem não para a cidade, mas para a santidade. Então ele é um tempo com uma esperança de redenção, pelo menos no Ocidente, né? Ora, se nós chegarmos na nossa contemporaneidade, nós vamos ver uma contração do tempo, então é esse sentimento de que não há tempo, e simultaneamente é um tempo intensificado, né? E é um tempo que é uma linha reta, abstrata, é um devir vazio do tempo. Então, eu vou falar um pouco para vocês do momento em que começa essa contração, ao mesmo tempo que uma aceleração do tempo, e o tempo se converte num presente perpétuo carente de recordação. Quer dizer, é um momento plasmado do presente, sem antecipação e sem prospecção, porque nós vivemos como que circunscritos no eterno presente, né? E esse presente é vazio, e eu vou estabelecer então uma diferenciação entre o tédio e a monotonia, né? Eu me valho aqui de um filósofo da escola de Frankfurt, que se chama Walter Benjamin, que talvez muitos de vocês tenham ouvido falar, e ao já pensar essa questão da aceleração do tempo e dessa linearidade do tempo, de um tempo progressivo, que se entende como progresso, e com uma sucessão abstrata e vazia, ele vai dar uma aproximação dessa experiência do tempo a partir de um poema de Baudelaire que se chama Uma Passante. E coincide, portanto, a aceleração do tempo com a metrópole, a vida nas grandes metrópoles. O que significa uma passante? É o poeta que vê a moça passar, se apaixona perdidamente por ela, mas na hora que ele vai falar com ela, ela já virou a esquina e se perdeu na multidão. Então, essa efemeridade do tempo, de um tempo que não se mantém, e a experiência de não ter mais tempo diz respeito ao advento metropolitano contemporâneo, que Benjamin data do século XIX, mas vale para os nossos dias. Ora, e ele diz também o seguinte, que as rugas e as marcas nas nossas faces são as assinaturas das grandes paixões que nos estavam destinadas, mas nós, os senhores, não estávamos em casa. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós não temos tempo para viver todas aquelas experiências para as quais, eventualmente, o destino nos dispusesse. E, portanto, o conceito de experiência, de perda da experiência, é fundamental no mundo moderno. O que significa experiência? Etimologicamente, a palavra que Walter Benjamin usa é Erfahrung. Erfahrung, em alemão, significa experiência, e o radical é fahr, que dá em fahren, que significa viajar. No antigo alemão, fahr significa atravessar uma região durante uma viagem, por lugares desconhecidos. E a palavra latina para experiência tem como radical per, experiência, sair de um perímetro, quer dizer, sair da condição do já conhecido, do já vivido, para ampliar vivências, acontecimentos e repercussões desses acontecimentos novos, né, nas nossas vidas. E de per também vem a palavra periculum, quer dizer, atravessar uma região durante uma viagem onde perigos
podem nos assaltar. E para esses perigos há a palavra que se associa a periculum, que é oportunus, que é portus, que quer dizer saída. Então as experiências que nos acontecem durante uma travessia no desconhecido, em uma viagem, são experiências que alargam a nossa identidade, o nosso conhecimento e a nossa sensibilidade e as nossas condições no mundo. Ora, no presente nós temos, com essa contração do tempo, a experiência foi abolida. Por quê? A experiência era algo que se transmitia de geração em geração, no sentido que narrativas comunicáveis se faziam como modelos exemplares de ensinamentos para gerações vindouras. Então, a relação do presente com o passado se fazia mediada pela tradição. O que significa a tradição? A tradição não é uma herança que nos chega com testamento, senão ela seria uma letra morta. A tradição é algo que chega, necessita de ser interpretada, conhecida, e os exemplos lá inscritos, como em provérbios, fábulas contraídas ou discendidas, são histórias narradas coletivamente. Então, quando havia experiência do tempo, esse tempo era um tempo artesanal, ele era tecido coletivamente por uma comunidade de ouvintes ou espectadores e pelo narrador tradicional. Quem era o narrador tradicional? Ele era ou aquele preso à terra, que era a memória do lugar, que era o agricultor sedentário, ou então era o marinheiro navegante. Tanto que a expressão quem viaja tem muito a contar vem dessa ideia tanto daquele que tem histórias porque ele permanece preso no mesmo lugar e ele então ouve as histórias e transmite de geração a geração, quanto o viajante que passa por muitos lugares e muitas coisas lhe acontecem nesses periculum, não é? E nesses portos onde chega o viajante. E Walter Benjamin mesmo diz, eu viajo para conhecer minha geografia. Ou seja, a questão do espaço é ligada à questão do tempo na tradição. E nós, na nossa contemporaneidade, costumamos associar a ideia de tradição com a ideia de atraso. Porque se construi uma ideia de progresso, o que identifica modernidade e progresso, passado e atraso. Quando, na verdade, não é tudo do passado que merece ser conservado, porque não se tratam de relíquias, nem de egipcismo, nem do mausoléu da história, mas se trata de recepcionar no presente aquele excedente de sentido do que aconteceu e que pode ser de valia no presente, no sentido de nos ensinar a enfrentar infortúnio e boa sorte. Um ensaio de Benjamin que se chama Experiência e Pobreza, onde ele trata da questão da experiência, ele fala tanto da experiência da pobreza quanto da pobreza da experiência no mundo contemporâneo. Ele começa esse ensaio narrando uma fábula, já conhecida em Esopo, né, que é do século VI a.C., de um pai agonizante que no seu leito de morte, ele diz a seus filhos, nesta nossa terra há um grande tesouro, para os 3 filhos. Então, o pai vem a falecer, os filhos cavocam da maneira como podem toda a terra e não acham tesouro algum. Mas, à força de ter revolvido o terreno, as colheitas foram frutíferas e eles enriqueceram. Quer dizer, então essas histórias elas tinham um sentido exemplar. Quer dizer, era um ensinamento transmitido de geração a geração, o que nos orientava na vida e no pensamento. Não é? Quando num provérbio, se nós tomarmos, por exemplo, se não me engano está no Eclesiastes, tu amarás o estrangeiro porque tu mesmo já foste estrangeiro nas terras do Egito. Isso é um provérbio, mas que concentra uma tradição, uma experiência de muitos séculos, que tem que passar para que essa mensagem seja compreendida a cada época e em cada presente. Ora, segundo Walter Benjamin, nós não nos ligamos mais ao passado pela tradição. Se quebrou a ideia de tradição, então o passado, ou a tradição, eles não tem mais presença no nosso cotidiano, porque nós vivemos justamente um tempo acelerado e ao mesmo tempo contraído, de tal forma que o que nós temos é um advento de um tempo absolutamente vazio. Então eu dizia a vocês qual a diferença entre o tédio e a monotonia.
Mas antes de falar do tédio e da monotonia, eu vou falar para vocês de outras experiências que têm relação com o tédio e a melancolia, com significados diferentes. A Grécia Antiga tem uma palavra que já aparece na Ilíada para dizer assídia, a assídia medieval, que depois vai se chamar melancolia no Renascimento, e mais tarde tédio, e a monotonia, que é diferente, mas há algum parentesco com essas conceituações, que é akedia. Akedia em grego significa cadáver insepulto. Quer dizer, é algo que ficou sem ser esquecido, sem poder ser esquecido. A assídia medieval era um par assídia tristícia. Assídia era uma preguiça do coração, que era a doença dos mosteiros, pelas longas solidões, pelos jejuns prolongados, e que fazia com que os monges, sobretudo, que era a doença dos mosteiros, se desinteressassem da busca do caminho que leva a Deus. Por isso que era um pecado capital. Não sei se vocês se lembram, mas as grandes catedrais têm nos seus vitrais da Idade Média os 7 pecados representados, e um deles é a assídia, ou tristícia, ou tristeza, que é representado por um homem e uma mulher adormecidos, segurando a cabeça na mão. Esse é o gesto mesmo da melancolia, né? O pensador do Rodin, etc. Ora, então o que nós temos? Um sono culpado, que é um sono que tem uma tristeza, e portanto há uma perda de alguma coisa nessa tristeza, há um certo luto aí. No primeiro caso da akedia, é o cadáver insepulto, é um luto que não pôde ser feito, ou não foi feito. Na tristícia, há algum sentimento de perda também, nessa tristeza. A melancolia, no Renascimento, a palavra vem do grego melanikólé, não é? Melani é negra, colé é bilis negra, porque se dizia pela filosofia ou pela medicina dos humores que o humor melancólico dava um sentimento de diminuição do sentido do mundo, um desinteresse pelo mundo. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma gravura de Dürer, que é um gravurista, um pintor do século XVI, mais da Alemanha do que dos países flamengos, que é a melancolia alada. Não sei se vocês... É um anjo alado, uma mulher que está representada contrariando toda a tradição da medieval da melancolia, porque ao invés de ela estar adormecida, segurando... Ela está assim, realmente assim. Só que ela está totalmente desperta, os olhos arregalados, ela tem asas, portanto a melancolia alada, ela tem imaginação, ela tem a pele negra, escura, por causa da bilis negra, por causa da teoria dos temperamentos, né, excesso de bilis negra na corrente sanguínea. Ela está sentada numa construção que ficou inacabada. Então o lugar é inóspito, é frio, ela está negligente no vestir, os cabelos despenteados, ela segura na mão um compasso, mas que sem utilidade nenhuma. Ela tem todos os objetos da geometrização do espaço e do conhecimento do mundo, a esfera armilar, o astrolábio, os sextantes, e há um morcego que chega com o título Melancolia 1, e fora o mar, não é? Um convite à viagem. Mas ela está totalmente desinteressada por essa ciência que deveria explicar o mundo ao homem e que são absolutamente inúteis para combater a melancolia. Ora, e o tédio? O tédio também é a experiência de uma diminuição do sentido da vida e do sentido do mundo e de um certo vazio desse mundo. Mas ainda no tédio nós temos, e aí eu volto a falar em Baudelaire, Baudelaire escreve um livro que se chama Spleen e Ideal. Spleen é a palavra inglesa para dizer o tédio, né? E spleen e ideal significa que há um tempo entrecruzado do spleen, que é o passado, é o inferno, é a repetição do mesmo, daí esse sentimento de tédio, que é um tempo repetitivo, que não traz nada de novo, apenas novidades talvez, e o ideal, que é o futuro, é o paraíso e é a redenção do tempo. Então no tédio nós ainda temos
um contato de cada um consigo mesmo, com a sua interioridade. E a monotonia? A monotonia não, a monotonia é da ordem do tempo absolutamente vazio e sem sentido. O tempo da monotonia é um tempo vazio que ele é preenchido pela ideia de matar o tempo. Então não vamos ficar matando o tempo, ou seja, um tempo que não passa. E esse tempo que não passa é um tempo patológico. Por que ele é um tempo patológico? Porque nós não entramos em contato conosco, o mundo perde completamente o seu sentido e nós agimos intensamente, preenchemos intensamente esse tempo com coisas vazias. O que significa preencher um tempo com coisas vazias? Significa que nós perdemos a deliberação do tempo. Nós vivemos em estado de heteronomia. Significa que é o tempo que nos determina e por isso é que nós temos o sentimento da perda dos usos e dos sentidos das nossas próprias vidas. Quer dizer, nós somos sobredeterminados por um tempo que nós não escolhemos ocupá-lo da maneira como ele é ocupado e que não nos leva a nenhuma possibilidade de experiências. É um tempo sem nenhuma experiência, é um tempo pontual, plasmado num presente, por isso eu chamava de presente perpétuo, que é carente, é uma mente momentânea, carente de recordação. Ora, esse tempo vazio, que é sem experiência alguma, portanto não há uma transmissão de conhecimentos e sensibilidade, compreensão do sentido das coisas, é a experiência da perda do sentido das nossas existências e da perda do sentido do tempo. Ora, essa patologia do tempo, esse mal-estar na temporalidade que se sente, não deu tempo, corri, fiz tantas coisas, no fim são coisas que não têm nenhum sentido. Recentemente na França foi feita uma pesquisa sobre a questão do tempo. E se perguntava, uma entrevista com trabalhadores desempregados e com várias camadas sociais. E foi entre os desempregados que se encontrou a resposta mais frequente de que não tinham tempo. Dá tempo para a entrevista? Não estou com tempo. Quer dizer, como é que preenche o tempo um desempregado? Quando ele resolveu se manter nesse tempo abstrato e vazio. Ele envia um currículo vitae, daí dá o telefonema para saber se o currículo vitae foi recebido, se ele vai ter uma entrevista ou não. Ou seja, não vai encontrar emprego. Mas o tempo está inteiramente voltado para o vazio, para o nada da ação, quer dizer, uma ação completamente sem sentido. Ora, então vejam, e esse tempo vazio, ele também, como ele não é mais ligado ao passado como tradição, é um tempo que também é incapaz de criar ou reconhecer valores. Por isso nós temos também uma patologia dos valores. É uma experiência, não é uma experiência, portanto, de um mundo onde haja critérios de reconhecimento do belo e do feio, do bem e do mal. Por isso é que nós vivemos uma época da banalização do mal, da volatilização da culpa. Se nós pensarmos no caso da diferença entre o escândalo e o sensacionalismo, qual a diferença? As sociedades do escândalo eram sociedades de valores. Quando nós tínhamos um escândalo, quando, por exemplo, o romance Lady Chatterley, quer dizer, uma aristocrata inglesa que é de sangue azul, destinada a se casar com outro aristocrata, ela simplesmente casa com o cocheiro. Abandona o marido e se casa com o cocheiro. Isso é um verdadeiro escândalo. Por quê? Porque houve valores transgredidos e contrariados. No mundo burguês, que é um mundo que se organizava em torno do trabalho, então onde estava o escândalo? Era o malandro, era o desocupado, o vagabundo, não é? Por quê? Porque ele não estava vinculado ao mundo do trabalho, num mundo regido pela ética do trabalho. Então contrariava valores reconhecidos e estabelecidos. Ou então, no mundo teológico, falar na aposta na existência de Deus, ou que Deus não existe, ou que Deus é mau, era um escândalo, porque contrariava valores religiosos atuantes na sociedade. Ora, o nosso mundo é um mundo inteiramente sem valores. Todos os valores sofreram uma queda em valor de troca. Quer dizer, só existe a fórmula, não é, do valor como valor de troca, que na verdade o valor de troca da mercadoria não é nenhum valor, é um antivalor. Ora, e os valores propriamente da convivência e da convivialidade desapareceram.
Então nós temos as sociedades, as nossas, com esse tempo vazio e sem valores, a patologia do reconhecimento e na incapacidade de criar ou de reconhecer valores, nós vamos ter o sensacionalismo. O que é o sensacionalismo? São impactos tão súbitos quanto breves. Quando aquele lutador de boxe comeu a orelha do outro, quer dizer, ou seja, a sociedade assimila absolutamente tudo. Quer dizer, não há mais possibilidade de nós reconhecermos, não há mais escândalo, há sensacionalismo. Quer dizer, se falam alguns meses, anos, dependendo do que a mídia convém à mídia, mas são acontecimentos absolutamente sem nenhuma exemplaridade, sem nenhuma possibilidade de um ensinamento, de um aprendizado, de uma possibilidade de aperfeiçoamento da convivência entre todos. Olha, então, como eu dizia, tudo isso são tempos, uma experiência do tempo que nós vivemos, que por ser vazio e monótono, que portanto não é o do tédio, que é o tempo entrecruzado entre passado e presente, e é um tempo com experiências, é um tempo monótono, vazio, que precisa ser preenchido. E ele é preenchido de que maneira? Ele é preenchido pelo excesso de uso de drogas, pelo excesso de comida, então obesidade, por guerras, enfim, ele é preenchido de maneiras a nos auxiliar a matar o tempo. Não é passar o tempo, não é um tempo vivido, experienciado. Ele é um tempo que precisa ser esquecido, né? Ora, então o que nós poderíamos dizer, de uma maneira geral, sobre essa questão do tempo na contemporaneidade? Segundo Walter Benjamin, esse tempo vazio, abstrato, esse devir linear do tempo que nós vivemos, ele tem uma data de nascimento. Ele nasce em 1855, em Paris, na primeira exposição universal, que foi a exposição onde as mercadorias, pela primeira vez, se expuseram ao público como fetiche. Ou seja, as grandes construções em ferro e vidro, cuja primeira foi em Londres, essa segunda em 1855 em Paris, depois toda a Europa realizou essas exposições internacionais, elas eram construções para o espetáculo das mercadorias. Mais de 55 milhões de trabalhadores, durante o ano todo de 55, passaram pelas galerias, por essas construções, essas arcadas de Paris, construções em ferro e vidro, onde todos iam adorar uma nova forma de culto, agora profano, que era a mercadoria. Ora, e esta fórmula, que era um tempo, portanto, acelerado da produção e da reposição rápida das mercadorias, é um mundo não do novo, mas da novidade. Não é? Então é preciso haver um pequeno diferencial, mas é exatamente a mesma coisa que se repete. Vocês se imaginem no século XIX, quando subitamente de um mundo e de uma cidade de Paris, que era medieval, ela se torna uma metrópole. Haussmann urbaniza Paris, abrindo as grandes avenidas a tiros de canhão contra as barricadas, porque Napoleão III chama Haussmann para reurbanizar Paris justamente para impedir as insurreições, que eram, depois desde a Revolução Francesa, depois 1830, 1832, 1848, 1850, 1851, a Comuna de Paris, 1871. Então, para prevenir o que se levantassem barricadas, era preciso destruir a Paris medieval, para abrir grandes avenidas, a um só tempo para a livre circulação da mercadoria e para que se prevenisse o levantamento de barricadas. Ora, mas houve 68, as barricadas foram feitas novamente. Mas, de qualquer maneira, essa ideia já de um período em que a adoração da mercadoria e a multiplicação... Vocês imaginem no século XIX, se hoje a Avenida Champs-Élysées ainda nos parece imensa, imaginem no século XIX como isso poderia ser vivido por um habitante da grande cidade. Quer dizer, ele se sente um exilado do tempo e um exilado do espaço. Não é? E Benjamin diz, Paris está sendo reurbanizada não para ser a capital do século XIX, mas para ser a capital do capital. E para ser a capital do mundo, porque todo o capital vai se cruzar lá. E com efeito,
Como é que se vivia na cidade de Paris essa época das grandes construções em ferro e vidro? A burguesia vivia nos primeiros andares dos prédios e as pessoas mais pobres viviam nos andares onde não havia elevador. Ora, então, com a reurbanização de Paris, obviamente, se encareceram os aluguéis. O proletariado, na época havia um proletariado organizado, é expulso da cidade e nasce o cinturão vermelho operário. Então, eles migram, por assim dizer, para o subúrbio. E aí Benjamin vai dizer, os subúrbios são o estado de emergência das cidades. Não é? Por quê? Porque essa ameaça, essa tensão permanente que vem dessa aceleração da produção e de uma experiência alucinatória. Porque o que significa você ver o mesmo objeto repetido ao infinito? Então, se o tempo da monotonia é o tempo da repetição, o tempo da produção repetitiva também é monótono. A monotonia das mesmas modas que retornam sempre. Por quê? Porque o Benjamin vai dizer, a morte. Quer dizer, na verdade, esse tempo vazio é um namoro com a morte. A essa ausência de experiência, a essa ausência e essa impossibilidade de criar ou de reconhecer valores, se acrescenta falta de normatividade na política. Quer dizer, assim como não há valores na vida cotidiana, não há normas na política. Então, o que nasce é uma experiência do tempo na política e da política como desinteresse pela política, porque ela se transforma apenas num teatro onde as verdadeiras decisões se passam fora dos parlamentos. Então, isso já no século XIX, Benjamin detectava, agora sob Luiz Napoleão, dizendo que Luiz Napoleão, não é que ele escrevia decretos de dia e aplicava à noite, ele escrevia à noite e aplicava de dia. Quer dizer, um golpe de Estado por dia, não era um decreto-lei por dia. Né? E assim, enquanto as conversações infinitas se dão nos parlamentos, as verdadeiras decisões se passam fora. Por quê? Porque a lei ela não é mais criadora ou geradora de coesão social, porque as normas não são mais reconhecidas para serem seguidas e há o advento dos particularismos, não é? Cada grupo com os seus escolhidos, com aqueles que participam daquelas regras e que serão beneficiados disso. Então nós não temos mais uma ideia de coesão social como nós conhecíamos até pouco tempo. O que nós temos é uma coisa que um outro filósofo da escola de Frankfurt, que se chama Horkheimer, diz que é o advento da sociedade de rackets, quer dizer, de cliques, de gangues. Então, tem a gangue dos professores universitários, a gangue dos artistas, a gangue dos médicos. Então, é tudo organizado por particularismos. Não há a ideia mais de uma norma coletiva que seja capaz de unir a todos. Por quê? Porque os valores não estão mais presentes. É um mundo onde também o gosto se desfez. Nós podemos falar hoje na diferença entre erotismo e pornografia, por mais que exista uma diferença sutil, a linha é muito tênue entre o erotismo e a pornografia, as nossas sociedades são sociedades onde a gente não pode dizer que as coisas são pornográficas, porque tudo é pornográfico. Então, por que tudo é pornográfico? Tudo é exposto, tudo é mostrado, tudo é exibido. É esse valor da exibição da mercadoria. Então, o que há nessa sociedade, cujo tempo não é um tempo de valores, mas não é um tempo que recepciona a sua própria história para se reconhecer e poder prospectar o futuro, é um tempo no qual se criam apenas patologias. Então, os estados de exceção, então Walter Benjamin, ele diz que a contemporaneidade é o estado de exceção e permanência. O que é o estado de exceção em política? Significa a suspensão das leis positivas em nome do bem comum e da paz. Então, em nome da paz se faz a guerra. Mas, segundo Walter Benjamin, tudo isto provém da necessidade de preencher um tempo que não tem mais sentido. Então, esse desaparecimento do sentido da ação. Nós votamos, escolhemos nossos representantes. Decidimos, portanto, certos rumos que vamos dar à coesão ou ao conflito de interesses, paixões na sociedade. E o Banco Central decide outras coisas, o que acontece com o voto? Ele não tem mais significado algum.
Quer dizer, a ideia de democracia ligada a valores coletivos diz respeito também à memória, à tradição, ao passado. Por quê? Porque o tempo da democracia é o tempo da representação de um passado, de uma memória e da representação de um presente. E toda representação significa que algo pode ser lembrado, portanto pode ser contestado. Ora, quando nós perdemos a memória, nós não temos mais o que contestar, nós nem sabemos o que nós perdemos. Então, se no tédio, na melancolia, na ascedia, existe um sentimento de luta, de luto, o que é o luto? O luto é o sentimento de uma perda, e quando há uma perda, seja de um ideal, seja de um ente querido, seja de um amor, o mundo se esvazia de significado. Então cria-se um vazio necessário até que se reconheça a ausência daquele objeto que alimentava o meu desejo, alimentava o meu eu. Esse vazio se criando, ele será substituído porque ele vai ser preenchido. Não existe mais esse objeto para preencher esse vazio que se instalou. Ora, nós vivemos um tempo que é vazio, porque ele é vazio de significações. Então, o empobrecimento do mundo, porque há uma perda progressiva dos significados, seja de ações, seja de pensamentos, seja de invenções, nós vamos ter, então, essa heteronomia, perda da liberdade. Portanto, é uma patologia da liberdade também, porque nós não agimos, nós somos mais agidos do que agentes. Esse tempo vazio se impõe a nós o seu ritmo acelerado e nós executamos tarefas cujo sentido não nos escapa. E nós acabamos o nosso dia nos perguntando, mas por que eu fiz tudo isso? De que valeu? Não queria ter feito nada disso. Queria ter feito outras coisas. Isso, nós que estamos aqui, que ainda nos perguntamos, queríamos ter feito outra coisa. Porque há também na contemporaneidade, nesse tempo abstrato e vazio que se impôs heteronomamente a nós, também a perda de uma faculdade, segundo Adorno, que também é filósofo da Escola de Frankfurt, que é o poder da imaginação. O esquematismo transcendental de que falava Kant. O que é esse esquematismo da imaginação? Significa passar da imediatez de uma ação ou de um objeto ao seu sentido. Então, a faculdade da imaginação criadora, ela não prevê mais, ela tendo se enfraquecido ou tendendo a desaparecer, faz com que nós não saibamos mais também o que fazer com o tempo livre. Recentemente, na Alemanha, houve vocês imaginam que durante, pelo menos desde a Revolução Francesa, até muito recentemente, até a década de 50 ou 60, a luta de todas as sociedades democráticas foi pela diminuição da jornada de trabalho. Não é para que se criar, Marx ia falar num tempo livre, mas nós falamos em lazer, que não é o tempo livre, mas enfim, é um tempo onde não se faz tarefas alienadas, em princípio. Ora, hoje as pessoas não sabem o que fazer com o tempo livre, porque é uma crise da imaginação. Não é? Não sei se vocês viram um filme francês que passou há um tempo aqui no Brasil, A Cidade Está Tranquila. É um filme que se passa em Marselha, no sul da França, e a contraposição de duas personagens. Um pai aposentado, uma aposentadoria francesa, portanto vivendo plenamente bem, apesar de que agora eles também vão entrar em crise, mas enfim, vivendo muito bem, e desesperado, não sabe o que fazer com o tempo. Então ele não faz as tarefas femininas, aí briga com a mulher, porque a mulher quer fazer algumas coisas, ele que quer fazer, porque ele não sabe o que fazer. E o filho que fica desempregado e que, sendo formado para trabalhar segundo as normas do sindicato, num mundo absolutamente sem valores, onde o movimento sindical desapareceu, ele é obrigado a pedir uma demissão voluntária, não, um oxímoro, né? Obrigado a voluntariamente se demitir, e ele compra um táxi. Ele compra um táxi, como ele precisa de dinheiro, o que ele faz? Ele põe bandeira 2 para enganar os turistas durante o dia. Então, obviamente, táxis da França, então às vezes ainda vigoram um pouco. Então, o que acontece? O soldado, o policial, né, da rodoviário, vê acesa a bandeira 2, fez um sinal, aquele gesto elegante dos franceses, o senhor para o seu carro, né, na moto, ele leva a multa, se o senhor fizer isso outra vez, o senhor perde a carta. Obviamente, ele faz a segunda vez, ele perde a carta. Né? E, portanto, quer dizer, um mundo que está ao revés, vamos dizer. Ou, como diria, um mundo barroco,
para usar a expressão de Walter Benjamin, e que nos lembra Hamlet, o mundo está out of joints, quer dizer, está totalmente de ponta cabeça. É um mundo ao revés, né? Ora, e eu trago então essas questões para vocês, para, sobretudo, levantar a hipótese que esse tempo monótono, vazio, ele diz respeito a todas essas experiências patológicas com as drogas, a obesidade, os esportes radicais, as guerras. Porque quando Marx pensava que as novas tecnologias, no tempo dele, que o desenvolvimento da tecnologia liberaria o homem das tarefas dolorosas e, portanto, disponibilizaria um tempo livre, então a jornada de trabalho poderia ser de 4 horas, por exemplo, aliás, já podia ser hoje, porque o que nós temos hoje? Poucas pessoas trabalhando muito e muitas não trabalhando. Ora, mas é tão irracional a questão da anomia capitalista, ou do capital, melhor dizendo, que as pessoas acabam não sabendo o que fazer com esse tempo que ficou livre e muitos trabalham demais. Ora, e essas tecnologias, o que elas fizeram? Ao invés de liberar um tempo livre e massas capazes de escolher sua própria vida, sua imaginação, ser pintor, escultor de manhã, fazer crítica à tarde, ser construtor à noite, enfim, que poderia desenvolver todas as suas potencialidades e não ficar aderido a uma tarefa para a vida toda, na verdade, essa produção, essa tecnologia contemporânea, ela liberou uma massa disponível ao genocídio. Quer dizer, então as grandes guerras, essas guerras permanentes que existem desde a África, passando pelo Iraque e tudo, ou as guerras propriamente civis, como nós vivemos no Brasil, etc., do narcotráfico, elas são formas todas, e Benjamin diz isso num outro contexto, que é da República de Weimar, que maneiras de não saber lidar com o tempo e com a imaginação. Por quê? Porque se o tempo é qualitativo, quer dizer, o tempo deveria ser qualitativo, mas o nosso tempo é abstrato, o tempo qualitativo é um tempo que ele é preenchido por ações e pensamentos e sensibilidades com significação. Daí a importância da noção de experiência. Não é? A experiência que, como eu disse a vocês, etimologicamente significava atravessar um caminho durante uma viagem quando os rumos ainda não estavam definidos. Quer dizer, a ideia do risco, a ideia da aventura, o advento do novo, portanto, daquilo que pode nos transformar e pode ampliar a nossa visão do mundo, se plasmou no presente. Então, eu gostaria, para terminar, de ler para vocês um poema de Cavafis, que é um poeta grego contemporâneo, falecido na década de 50, onde ele fala dessa questão da experiência, que é a possibilidade de nós reavermos os usos e os sentidos da nossa vida, para que o tempo volte a ser qualitativo e nós possamos compreender os sentidos das nossas ações e nos desenvolvermos com as experiências. E ele se vale daquela viagem arquetípica que é a viagem de Ulisses, quando durante 20 anos ele fica fora da Ítaca, da sua ilha, Penélope o espera, e 10 anos a ida a Troia, e depois 10 anos até voltar a Ítaca. E ele tem o sonho de voltar a Ítaca e voltar para Penélope. Há um dos episódios da Odisseia em que Ulisses desembarca na ilha de Calipso. Calipso é a deusa, a mais bela, e o seu reino o mais luxuoso e o mais deslumbrante jamais descritos. O verdor permanente, o florescimento, os aromas das flores, a paisagem, a cor do mar. As pessoas não envelhecem no seu reino, então é o fulgor dos anos eternos, não há doenças. Não obstante, e lá está vivendo Ulisses com Calipso, ela o surpreende na praia melancólico, assim, segurando e sonhando com Penélope, com a sua doce Ítaca. E ela então, tomada de piedade, então pode partir, né? Então eu termino aqui lendo para vocês esse poema de Cavafis, que se chama Viagem a Ítaca. Diz ele:
Se partires um dia rumo a Ítaca, faz voto que o caminho seja longo, repleto de aventuras, repleto de saber. Nem os estrigões, nem os ciclopes, nem o colérico Poseidon te intimidem. Eles no teu caminho jamais encontrarás, se altivo por ter for teu pensamento, se sutil emoção teu corpo e teu espírito tocar. Nem os estrigões, nem os ciclopes, nem o bravio Poseidon has de ver, se tu mesmo não os levares dentro da alma, se tua alma não os puser diante de ti. Faz voto que o caminho seja longo. Numerosas serão as manhãs de verão, nas quais, com que prazer, com que alegria, tu has de entrar pela primeira vez um porto para correr às lojas dos fenícios e belas mercancias adquirir. Madrepérolas, corais, âmbares, ébanos e perfumes sensuais de toda espécie quanto houver de aromas deleitosos. Há muitas cidades do Egito peregrina para aprender dos doutos. Tem todo o tempo Ítaca na mente, estás predestinado a ali chegar. Mas não apresses a viagem nunca. Melhor muitos anos levares na jornada e fundeares na ilha velho enfim, rico de quanto ganhaste no caminho, sem esperar riquezas que Ítaca te desse. Uma bela viagem deu-te Ítaca. Sem ela não te ponhas a caminho. Mais do que isso, não lhe cumpre dar-te. Ítaca não te iludiu se achas pobre. Tu te tornaste sábio, um homem de experiência, e agora sabes o que significam Ítacas. Obrigada. Você enunciou um problema. Você vê alguma solução para ele ou não? Olha, eu acredito que a solução seja a possibilidade de, em algum momento, se reverter essa perda do nosso poder sobre o tempo, sobre o nosso próprio tempo e as decisões das ações. Como isso poderia ser feito? Vamos dizer, reaver um tempo que eu chamo de qualitativo, né? Seria a possibilidade de transformar o tempo livre em tempo livre, não em lazer, não é? E esse tempo livre, ele é um tempo do não trabalho. 68, por exemplo, mais de 68, tinha um slogan, uma palavra de ordem, que era a seguinte: não mude de emprego, mude o emprego de suas vidas. Né? Então, na verdade, aliás, há um filme recentemente que eu vi no exterior, que se chama, você sabe quando tem essas construções, estão se fazendo algumas reformas na cidade, etc., e tem um triângulo com uma exclamação, atenção, perigo? Então, o filme era assim, atenção, perigo, trabalho. Né? E esse filme mostrava justamente entrevistas com pessoas que se recusaram a voltar para o mercado de trabalho. Decidiram viver com mais simplicidade, se perguntando, será que eu preciso mesmo tomar uma água mineral? Isso na França, né? Será que eu preciso mesmo comprar tal coisa para me sentir bem? Será que eu preciso consumir isso? Ou seja, várias pessoas que por razões diferentes optaram, é claro que lá tem o salário de desemprego por 4 anos, depois quando a pessoa não tem mais o salário de desemprego, tem uma espécie de auxílio social que é para quem está habituado à cidadania, se sente muito chocado de ter uma assistência benemérita, quer dizer, mas recebe uns 600 euros por mês, que corresponde a R$ 2.400, e leva uma vida com simplicidade. Não, está certo que... Bom, se bem que aqui também a vida está muito cara, mas a vida lá é bastante cara, mas são pessoas que optaram por viver de maneira mais simples. Simplificaram a vida e estão se sentindo perfeitamente felizes, muito bem. Um está lendo todos os romances que eu queria ler, que eu não tive tempo, outros, cada um decidiu, escolheu e constrói o seu cotidiano. Não é? Então não se trata de separar mais a vida que eu vou viver e o cotidiano, quer dizer, a revolução é no cotidiano. Não é uma revolução para o futuro, é uma revolução do cotidiano, ou seja, uma transformação do presente para a vida no presente, mas não esse presente perpétuo. Então, uma das questões, me parece, que é a possibilidade de viver com simplicidade, com as coisas simples. A ideia do supérfluo, não é? Precisa ser questionada. A ideia da sociedade de consumo, que pela publicidade e pelas mídias produz a ideia, promete felicidade,
pelo consumo de bens materiais e ao mesmo tempo frustra essa promessa porque cria desemprego e mal-estar na civilização, quer dizer, então é preciso uma mudança de valores. Agora, para mudar a consciência é mais difícil do que mudar o modo de produção, né? É mais difícil do que acabar com a exploração econômica, porque a sociedade já assimilou essa temporalidade totalmente desprovida de sentido. E tanto, vejam o exemplo, em quase todos os países que aderiram ao neoliberalismo, a extensão do tempo de trabalho, a aposentadoria aos 70, 75 anos, vão aos 100 anos, dizendo, segundo a biologia, com a engenharia genérica, se promete a eternidade, então você não precisa mais, você não vai. A tendência de todos os governos é de acabar com a aposentadoria, né? E você nunca descansar, porque você não vai mais ter aposentadoria, você vai trabalhar até morrer. E a geração, a nova geração que assimilou, vocês viram as invasões bárbaras? Que já assimilou os valores que nós podemos, assimilou esse modus vivendi neoliberal, também já assimilou a ideia de quem trabalha recebe, não trabalha não recebe. Parece absolutamente normal, 13º salário, férias pagas, enfim, todos os benefícios trabalhistas que foram conquistados com lutas e arrancadas, né, dos poderosos e que ele tem no caso, no momento, mais o capital financeiro, se perderam completamente. Por quê? Porque a sociedade já assimilou o fim da dignidade do repouso, não é? Então, é uma reversão de valores que nós deveríamos fazer. A primeira questão que eu acho que parece a mais importante. Portanto, uma mudança de consciência, de sensibilidade com as coisas e também o contato com o outro. Que hoje nós vivemos um mundo da indiferença. Indiferença entre um homem e uma coisa, entre uma coisa e outra coisa, entre um homem e uma coisa. Tudo tem um preço. No século XVIII, Kant, um filósofo do iluminismo alemão, ele dizia: todas as coisas que podem ser comparadas, elas podem ser trocadas e elas têm um preço. Aquelas coisas que não podem ser comparadas, elas não podem ser trocadas, elas não têm preço, mas dignidade, o homem. O nosso mundo é um mundo sem dignidade nenhuma. Não é? Por quê? Porque a relação com o outro é tão abstrata quanto o mundo no qual nós vivemos. E as relações de troca se fazem de tal maneira que, mesmo as mercadorias, elas não são a aquisição da mercadoria. A publicidade, ela promete um pré-prazer, não a realização do prazer. E ela nos diz o seguinte, que o outro já tem aquilo que eu não tenho, mas o outro também não tem. Mas tudo se passa como se eu devesse ter, porque o outro já tem. Então, é uma sociedade alucinatória, não é? E desrealizante, porque nós vivemos de coisas absolutamente inexistentes. Mas eu acredito que seja possível, sim, uma reversão de valores, mas é um longo trabalho de refazer, não é? A infância, refazer as experiências, ter tempo para conviver consigo mesmo. Não houve na história da humanidade, a não ser na contemporaneidade, nenhuma, no Ocidente, que a gente conhece melhor, nenhuma sociedade que não tenha criado um tempo para o convívio consigo mesmo. A Grécia criou a escolé. Nós não sabemos bem o que significa a palavra escolé, que nós traduzimos por escola, mas ao que tudo indica, a escolé era um momento quando todas as tarefas de sobrevivência já tinham sido realizadas e que os indivíduos cidadãos iam, não se sabe o que eles faziam, mas eles provavelmente faziam nada. O que é não fazer nada? É se entreter, porque o grego tinha sempre a ideia do pertencimento a um espaço público comum compartilhado, então provavelmente era se entreter consigo mesmo para o aperfeiçoamento de si, a harmonia consigo mesmo e a concórdia na cidade. A Idade Média, a tradição judaico-cristã, criou o quê? O sábado sagrado, que é o que o tempo sagrado, o dia que você para de trabalhar, o dia que você entra em contato com a sua consciência, o exame da consciência. Guardar as festas e os dias de guarda também era um momento de entrar em contato consigo mesmo. Ora, o nosso mundo da ética protestante é algo muito interessante, porque a ética protestante era
a ética do trabalho. Não é? O trabalho dignifica o homem, tempo é dinheiro, ganhe dinheiro não perdendo tempo. Enfim, tudo o que o Weber disse que a ética protestante propiciou o advento do espírito capitalista. Porque aquele que trabalhava e acumulava bens não consumia os bens que acumulava. Por quê? Porque era em nome da graça divina que escolheu, sem nenhuma explicação, que ele enriqueceu. Então isso era um sinal de distinção de que a graça havia tocado o homem. Ora, nós temos, então, o advento de um mundo, de um esquizomundo. Por quê? Porque ao mesmo tempo se procura trabalho e ao mesmo tempo, na tradição, o trabalho sempre foi uma condenação. Ganharás a tua vida com o suor do teu rosto. Punição, queda do paraíso. Hoje as pessoas querem trabalhar. Não é? E trabalhar não é no trabalho criativo, no trabalho que você se reconheça, porque nenhum dos trabalhos hoje, mesmo o trabalho não sei, do artista, do intelectual, que era o mais próximo de um trabalho não alienado, porque você se reconhece na sua tarefa, enfim, toda a tarefa na qual você se reconhece, que não é vazia, como apertar o botão durante 8 a 12 horas por dia, o mesmo botão, o mesmo gesto repetitivo e vazio, destrói inteiramente a subjetividade, como exclui toda a possibilidade de iniciativa na vida, não é? Porque a maior parte do tempo você passa nesse trabalho, que é vazio de significação. Sobre isso, Walter Benjamin dizia que o trabalhador é como o jogador que começa do zero a jogada, sem acúmulo de experiência, não é? Não é aquele trabalho que acumulou experiência, foi transmitido e um aperfeiçoamento da produção se deu, e aquela imperfeição necessária para a beleza do objeto está presente nele. Então, você tem os objetos produzidos em série, de péssima qualidade, e a impossibilidade de ter a história desse objeto, que é a própria história daquele que o produziu. Porque ele não tem mais a fragmentação do trabalho, seja no taylorismo, seja no toyotismo, é esvaziar o gesto e o sentido da ação. Então eu acredito que é necessário reverter inteiramente esses valores.